Capítulo 996. Depois de entrar no refeitório para os militares veteranos de Balan Leste, Klein entregou sua bengala e chapéu ao seu valete, Enune, apenas para ver o coronel Calvin, do Ministério da Defesa do Reino de Loen, vestindo um uniforme do exército, esperando no saguão com uma taça de vinho tinto na mão. Este oficial de rosto comprido sorriu ao erguer a xícara para Duane Dantes. Muito tempo sem nos ver. Já faz um tempo. Klein sorriu enquanto se aproximava. O coronel Calvin ofereceu imediatamente a mão direita. Parabéns. Você se saiu muito bem. Todos ficaram muito satisfeitos. Também fiquei muito satisfeito. Klein usou um eufemismo no estilo de Loen para expressar seu prazer em cooperar. Ele então apertou a mão dele. Calvin retraiu o braço e olhou para Matt antes de dizer com um suspiro risonho: quando você apresentou Duane pela primeira vez, eu estava bastante desconfiado de seu julgamento, mas agora entendo como você é um membro do parlamento. Qualquer pessoa que interaja com Duane pode facilmente dizer que ele é um especialista nisso. Matt aceitou a aprovação do coronel com o mesmo eufemismo ao estilo de Loen. Calvin retraiu o olhar, tomou um gole de vinho tinto e sorriu para Duane Dantes, perguntando de passagem: quanto você ganhou desta vez? Não se preocupe, não vou aumentar os preços no futuro por causa disso. Estou simplesmente curioso. 20.000 libras em ouro. Klein deu o valor médio como resposta. Na verdade, ele ganhou 25.000 libras, mas depois de pagar a senhorita mensageira 10.000 libras pelos serviços dela, ganhou apenas 15.000 libras. Calvin assentiu. Nada mal. Se você precisar converter essas barras de ouro em moedas de ouro, posso apresentá-lo a alguém da Casa da Moeda Imperial. Como foi? Você notou algo anormal na área de Maisanches? Klein disse diretamente, sem pensar: sim. Havia um lugar chamado Praça do Reavivamento sob seu controle que foi destruído por um raio. Isso eu estou ciente, Calvin respondeu com uma expressão bastante pesada. Mas você provavelmente não sabe que a pessoa na frente de você foi quem criou o relâmpago. Klein sorriu e disse: além disso, Maisanches parece estar mantendo um equilíbrio frágil entre muitas facções, mas, na verdade, ele já se alinhou secretamente com uma facção específica. Claro, não tenho certeza de qual é. Ele não tinha intenção de trair a Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Tudo o que fez foi divulgar um pouco para ganhar a confiança dos militares de Loen. A única coisa que pode ser confirmada é que não somos nós. Calvin assentiu e disse com um olhar profundo. É improvável que seja Intis. Klein o ajudou a eliminar uma das escolhas erradas. Calvin acenou laconicamente. Isso também não é uma coisa ruim. As poucas facções que cercam Maisanches são apoiadas por Intis. Se ele deseja expandir, não há como contorná-los. Quando chegar a hora, talvez tenhamos mais vendas de armas em mãos. Dito isso, ele ofereceu um brinde. Santo Senhor das Tempestades, para riquezas para todos. Como crentes da deusa da noite eterna, Klein e Matt sorriram em resposta sem dar uma resposta direta. Depois de tomar outro gole de vinho tinto, Calvin apontou para o segundo andar. Duane, trouxe você aqui hoje para jogar cartas com um VIP. Texas Hold'em. Qual VIP? Klein perguntou com interesse despertado. A expressão de Calvin tornou-se solene quando ele disse com um sorriso nada óbvio: Almirante Amirius. Ele recebeu um cargo e atualmente está encarregado do Ministério da Defesa. Almirante Amirius. O almirante cujo irmão mais novo foi destituído do cargo de governador-geral, teve sua amante corrompida pela árvore-mãe do desejo e acabou perdendo o posto de comandante máximo da Marinha do Mar Sônia Central. Já trabalhei com ele antes e até fingi ser ele por algum tempo. Na verdade,
Quando se trata de um semideus, contanto que eles não tenham estragado tudo, e se estiverem dispostos a aguentar, eles vão sempre ser capazes de sair do ponto mais baixo. Klein relembrou tudo o que aconteceu na ilha Orave, ficando melancólico. Em relação ao almirante Amirius Rievelde, ele ainda sentia alguma culpa por ele. Embora a maior parte do que aconteceu naquela época não tenha nada a ver com ele, a anomalia de sua amante foi, em última análise, resultado do desejo da árvore-mãe do desejo de controlá-lo. Isso quer dizer que a nossa cooperação futura requer a aprovação de Sua Excelência? Klein perguntou esclarecedor. Exatamente. Calvin assentiu e apontou para as escadas. Vamos subir. Quando chegaram ao segundo andar, pararam em frente a um par de portas duplas vermelhas escuras. Calvin virou a cabeça para olhar para Duane Dantes. Sua missão hoje é perder dinheiro. Perder dinheiro? Klein avaliou Calvin enquanto ele curvava as pontas da boca. Vou tentar o meu melhor. Ao lado, Matt disse rindo, na verdade, não há necessidade de ser muito deliberado. O almirante Amirius possui excelentes habilidades para jogar cartas. É quase impossível se você deseja ganhar algum dinheiro. Eu sempre perco. Só espero não perder muito hoje. Caso contrário, eu nem ousaria voltar para casa. Klein assentiu pensativamente. Eu trouxe apenas 200 libras em dinheiro. Isso seria suficiente? Definitivamente não. Calvin riu. Já troquei fichas no valor de 1000 libras para você. Apenas lembre-se de devolvê-las. Os melhores advogados de Loen ganham superficialmente apenas cerca de 1000 libras por ano. Seu bando de perdulários. Klein avaliou Calvin novamente. Este coronel não percebeu quando bateu na porta. Depois de um tempo, a porta dupla se abriu, revelando a cena lá dentro. Era um salão pavimentado com tapetes grossos e macios. Não havia muitos móveis, fazendo com que parecesse bastante espaçoso. No meio do salão havia uma mesa de jogo que acomodava mais de 10 pessoas. Ao redor havia cadeiras luxuosas de encosto alto. Nas laterais do salão havia talheres folheados a ouro, esculturas esculpidas em mármore, mesas de centro com livros e jornais e uma série de sofás de couro. Klein olhou e viu Amirius Rievelde sentado no assento de honra. Este almirante não parecia diferente de antes. Seu cabelo preto estava bem penteado para trás, com seus olhos azuis escuros e profundos. Os cantos de seus lábios caíram ligeiramente e seu rosto estava barbeado. Ele tinha um temperamento austero e usava roupas azul escuras com dragonas. Era meticuloso em todos os detalhes, parecendo extremamente sério. Quando ele passou o olhar, Klein encontrou outra pessoa familiar. Ele tinha sobrancelhas pretas grossas, mas bem cuidadas, com um corte curto e rígido da mesma cor. Olhos azuis escuros e um nariz alto, com um bigode espesso saindo da boca. Ele tinha um rosto comprido com contornos acentuados e curvas insensíveis. Era o vice-diretor do MI9, Jonas Kilgore. Ele foi um dos alvos do retorno de Klein a Bäcklund. Ele era o intermediário nas negociações entre a seita da demônia e uma facção específica da família real. Ele foi um dos cúmplices da grande poluição de Bäcklund. Este general de brigada tinha ombros anormalmente largos, tornando sua camisa branca e colete preto anormalmente justos. Ele estava jogando Texas Hold'em com grande concentração. Existem 3 semideuses em uma mesa de jogo. Como ainda há regras? Interessante. Klein sentou-se e começou a observar os outros na mesa. Durante esse processo, um atendente entregou uma enorme pilha de fichas, no valor total de 1000 libras. Nas primeiras rodadas, Klein desistiu depois de olhar suas cartas. Ele agiu com muita cautela,
agindo como se nunca pagasse ou aumentasse a menos que tivesse boas cartas. Quanto ao almirante Amírios, seu estilo era completamente oposto ao dele. Ele não era de forma alguma conservador. Pagou quase todos os rounds, aumentando constantemente de forma extremamente agressiva. Cada rodada em que ele se envolveu raramente chegava ao ponto em que todos mostravam suas cartas. A maioria das pessoas não conseguia resistir a tal agressão e, com a força dominadora do almirante, pediam uma ou duas rodadas antes de desistir. Às vezes, alguém tentava igualar o blefe de Amírios Rievelde, apenas para encontrar 4 noves. A cor de seu rosto desapareceu instantaneamente, como se tivesse recebido o veredicto de morte de um juiz. Conas Kilgore também tinha um estilo completamente diferente. Ele ocasionalmente perdia uma rodada, mas as fichas perdidas não seriam muitas, impedindo-o de ter uma perda muito grande. E na ronda seguinte após a sua derrota, muitas vezes ele conseguia eliminar a pessoa que ganhou todas as suas fichas na ronda anterior, forçando-o a gastar dinheiro para fazer o buy-in novamente. Existe necessidade? Por que você está usando poderes para trapacear ao lidar com Beyonders de sequência baixa e média, ou até mesmo com pessoas comuns? Outros podem não saber, mas eu seria enganado? Um é do caminho do árbitro e o outro tem poderes de suborno do barão da corrupção. Klein olhou para seus 5 de copas e 9 de paus enquanto balançava a cabeça indiscernivelmente. Ele não pôde deixar de considerar quais poderes do caminho do vidente poderiam ajudá-lo se quisesse trapacear. Transformar todos os meus oponentes em marionetes? Nesse caso, posso ganhar o quanto quiser. Sou praticamente invencível, mas não tem valor pragmático. Não é como se eu estivesse planejando algum torneio de poker deathmatch. Infelizmente, não há mosquitos aqui. Caso contrário, posso usar seus fios do corpo espiritual e transformá-los em marionetes para me ajudar a verificar suas cartas. Sem rosto só me permite mudar a mim mesmo, não as cartas. Ilusão do mágico? Os efeitos provavelmente seriam muito bons ao jogar com pessoas comuns ou Beyonders de sequência baixa e média. Mas há 2 semideuses aqui. Usar a habilidade de um palhaço para trocar cartas? É inútil. A distribuição e o embaralhamento das cartas são feitos pelo croupier. Enquanto seus pensamentos corriam, Klein percebeu que aparentemente apenas seus poderes como vidente eram úteis aqui. Ele jogou fora suas 2 cartas para baixo para indicar um fold antes de tirar uma lasca de metal e permitir que ela se movesse entre seus dedos. Neste momento, Amírios Rievelde de repente olhou para ele e retraiu as mãos antes de colocar todas as suas fichas. Na verdade, Klein assentiu interiormente sem nenhum sinal de surpresa. Durante sua última cooperação, ele sabia que o almirante Amírios era capaz de distinguir pessoas comuns de Beyonders a partir de sua posição. Ele suspeitava que poderia até determinar o nível de um Beyonder, ou em outras palavras, sua posição. No entanto, Klein não estava muito preocupado, porque um feiticeiro bizarro tinha poderes de ocultação até certo ponto. Foi também por isso que ele conseguiu convergir o efeito de fortalecimento que a névoa cinza teve sobre ele depois que alcançou a sequência 4. Isso o deixou confiante de que Amírios não seria capaz de determinar seu nível. No entanto, ele não tentou qualquer interferência correspondente, pois suspeitava que Amírios fosse capaz de dizer que ele era um Beyonder. Portanto, decidiu revelar um pequeno problema, tornando-o fácil de ser percebido e compreendido. Ponto.